Sextou, pessoal, e sextou com muita informação de qualidade. Se segura aí na poltrona que a gente já começa o vídeo aqui com Alexandre de Moraes. Exatamente isso. Ele diz que libera o Bolsonaro para entrevistas, só que na prática não é bem assim. Eu vou trazer para você como está funcionando essa nova modalidade do Bolsonaro poder ou não dar entrevistas com possibilidade de ser preso, ok? Além disso, pessoal, vou trazer aqui uma movimentação aí do governo Trump, né, sobre a aplicação da Lei Magnitsky, que pode prejudicar não só o Alexandre de Moraes, mas também o sistema financeiro brasileiro. Exatamente isso. Além disso, pessoal, o governo Lula simplesmente jogou a toalha, né? Ele diz que não consegue negociar com o governo Trump, né? E simplesmente está aguardando as tarifas de 50% chegarem ao Brasil daqui a alguns dias, semana que vem, mais precisamente no dia 1º de agosto, tá? Então fica ligado, já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho, e a gente já começa com essa notícia aqui, pessoal, justamente do governo americano aí, né? Entrando no circuito aí da Lei Magnitsky. Do Departamento de Estado americano em favor de Jair Bolsonaro com mais um ataque a Alexandre de Moraes. Começo com você, Jussara, boa noite. Como entender mais essa mensagem? Boa noite, Márcio, Caio e todo mundo que está aqui com a gente. Olha, Márcio, fica muito claro que o governo Trump está disposto a seguir escalando essa crise e seguir em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que me dizem ao longo do dia e principalmente depois da publicação do Departamento de Estado americano, dessa publicação, eles falam o seguinte: está cada vez mais claro que haverá novas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito do processo da trama golpista e que hoje deu essa nova decisão em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Pessoal, tá por sair a Lei Magnitsky, tá? Estão falando que seria entre hoje e amanhã, tá? Hoje, sexta-feira, ou amanhã no sábado, tá? Então vamos ver aqui como é que vai se desenrolar isso. Divide juristas e criticada, obviamente, por bolsonaristas. Bem, é importante a gente destacar aqui, Márcio, que para o governo, essa publicação também tem um recado de que eles estão tentando buscar caminhos, dizem que nos bastidores estão tentando trabalhar para abrir espaços nessa negociação com o governo Trump, com a Casa Branca, mas cada vez mais fica a certeza de que não há negociação, disposição para negociação da Casa Branca, do governo Trump. A cada nova publicação é isso que vem reforçando dessa dificuldade do governo brasileiro, da diplomacia brasileira em abrir esses canais. Tem uma expectativa de que pelo menos até a conclusão do julgamento do Bolsonaro, que está previsto para setembro, outubro no Supremo Tribunal Federal, que haja uma aplicação da chamada Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e possivelmente contra outros ministros da Corte e talvez também o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O que nós temos de informação é de que a parte política do governo americano já defende que isso já deveria ter sido, inclusive, aplicado. Mas houve uma avaliação interna, principalmente do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, que é quem aplica a Magnitsky, que uma sanção como essa, ela não atinge tão somente o afetado, né? No caso, o ministro Alexandre de Moraes, mas ela gera uma contaminação do sistema bancário, não só brasileiro, mas internacional. Ela foi aplicada ali poucas vezes, geralmente contra ditaduras, e tem consequências muito fortes, não apenas para o atingido, mas, de novo, para o setor financeiro e para o setor bancário. Tá aí, pessoal. Então, olha só como pode atingir não só o Alexandre de Moraes, mas como o sistema bancário brasileiro, tá? Essa Lei Magnitsky. Então, olha como está essa situação. A gente vê que, normalmente, a Lei Magnitsky é aplicada ao sancionador, né? A pessoa lá que é acusada de corrupção ou violação de direitos humanos. E não só isso, primeiro ela é aplicada nessa pessoa e depois ela vai sendo aplicada em todas as pessoas que têm relação com essa primeira pessoa que foi aplicada, tá? Então, no caso, vai pegar outros ministros do STF que ajudaram o Alexandre de Moraes, né? Policiais, PGR, pessoal, vai ser em cascata essa aplicação da Lei Magnitsky, tá? Porque o mais difícil sempre é a primeira pessoa. Uma vez que foi sancionada a primeira pessoa, que é o foco da lei, que é a pessoa que é o corrupto ou é a pessoa que é o violador de direitos humanos, a partir dali todo mundo que ajudou, né, ou foi conivente com essa pessoa, cai junto, pessoal. É aplicada essa lei junto. Então, a primeira aplicação é a mais difícil, né, mas todas as outras já vai na sequência em função de ser, claro, em função dessa primeira aplicação.
Pessoal, próxima notícia aqui, a gente vê simplesmente o Moraes liberando o Bolsonaro, só que não, né? Na prática, ele proíbe entrevistas do Bolsonaro. Então, o ministro do STF afirma que o Bolsonaro pode falar com jornalistas e fazer discursos, mas fala que Bolsonaro será preso se esses conteúdos forem usados em redes sociais de terceiros. Pessoal, é uma explicação muito esquisita, né? Então, ele pode fazer discurso, pode dar entrevista, mas se esses conteúdos forem usados em redes sociais de terceiros, né? Então, ele poderá ser preso. Então, se alguém pegar um discurso dele, que ele deu na CNN, editar esse discurso aí e postar no seu canal no YouTube, por exemplo, ele pode ser preso por causa disso. Que coisa engraçada. Para especialistas, a decisão do Alexandre de Moraes é confusa, configura um tipo de censura indireta e abre margem para insegurança jurídica, tá? Então, o Alexandre de Moraes, ontem, quinta-feira, ele afirmou, né, que o Bolsonaro, em momento algum, foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos e privados. Apesar dessa afirmação, especialistas avaliam que a proibição de uso ou aparição em redes sociais, inclusive de terceiros, impede, na prática, que o Bolsonaro fale à imprensa sem o risco de ser preso. Exatamente isso, pessoal. Tá? Então, o Moraes, em decisão, ele analisou a possibilidade de prisão preventiva do Bolsonaro, ele reconheceu que o Bolsonaro descumpriu medidas cautelares impostas pela corte, mas classificou o episódio como uma irregularidade isolada. Esse episódio aqui, pessoal, foi aquele episódio que ele mostrou a tornozeleira eletrônica, né? Então, aquela foto lá que saiu, que circulou o mundo aí, dele mostrando a perna dele com a tornozeleira eletrônica. A decisão de Moraes veio depois da defesa do Bolsonaro se manifestar na terça-feira passada sobre o que o ministro entendeu ser descumprimento das restrições determinadas ao Bolsonaro. Os advogados também solicitaram esclarecimento sobre o que Bolsonaro estava impedido, né, de fazer, se ele estava impedido de conceder entrevistas, por exemplo. E aí, o Alexandre de Moraes, ele falou que ele pode sim dar entrevistas, né? Obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudio, vídeo ou transcrição de entrevista em qualquer plataforma das redes sociais de terceiros, não podendo investigar se valer desses meios para burlar a medida. Tá aí, pessoal. Então, na verdade, né, o Brasil está passando por tempos, no mínimo, estranhos. Me diz nos comentários o que você acha disso. Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.